Seja bem-vindo ao nosso programa A Vida no Mundo Espiritual. O objetivo desse nosso estudo é essa análise sobre a nossa vida e a vida no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual não é algo que está lá longe, muito distante. Ele começa aqui, ele está aqui. Por quê? Porque nós somos espíritos e espíritos imortais. Nesse bloco de hoje, que nós vamos gravar, nós sempre gravamos um bloco de 4 aulas. Então, neste de hoje, nós vamos falar sobre a questão do funeral. Qual a importância do funeral? Tem importância? É necessário? Não é? Qual deve ser o nosso comportamento no funeral de algum amigo, do parente, no nosso? O que é que acontece nos funerais? Qual é a visão do mundo espiritual na hora dessa cerimônia do funeral? Nós abordamos essas aulas sobre a morte, sobre a vida do mundo espiritual, simplesmente para nos dar um conforto de viver na esperança de uma vida melhor. Que quantas vezes nós sofremos tanto, mas tanto, aquela dor. Quantas vezes essa dor está associada a alguém que já partiu. E fica um vazio muito grande, alguém da nossa família, alguém assim muito querido, que morreu e fica aquele vazio para sempre. Quando a doutrina espírita vem nos explicar, nos exemplificar, contar casos, mostrar, comprovar que a vida continua. Então, se nós perguntássemos, qual o oposto de morrer? Muitas vezes nós falamos o quê? Que o oposto de morrer é viver. Não. Nós aprendemos com a doutrina espírita que o oposto de morrer é nascer. Porque a vida sempre, a vida em abundância, ao nascer e ao morrer. A vida é única. Então, nós nascemos e nós morremos. E nós vivemos ao nascer e vivemos ao morrer. Porque nós somos espíritos imortais. E nós vamos sempre reencontrar os nossos amores. Sempre reencontrar as pessoas que estão na nossa trajetória. Então, dando continuidade, nós falamos nos programas passados de um livro chamado Voltei. Esse livro conta a história de uma pessoa que, na época, inclusive, ele era diretor da Federação Espírita Brasileira, que é Frederico Figner, e ele desencarna, e ele vem contar neste livro todo o processo dele no momento da morte e o que aconteceu no plano espiritual. E ele nos dá grandes ensinamentos e nos alerta para coisas assim importantíssimas. Um grande ensinamento desse livro, Na Hora da Morte, que nós já vimos no passado, em aulas passadas, só para a gente se recordar, é que exatamente no momento que ele está morrendo, que a vida dele passa, todos os atos, ele percebe que ele poderia ter sido uma pessoa mais carinhosa, uma pessoa mais atenciosa. E isso é o primeiro alerta, o primeiro ensinamento com a vivência dele que ele quer nos ensinar. Então, nós vamos dar continuidade a esse caso. Por quê? Porque vamos finalizar até o funeral dele. E mais lá para frente, nós vamos dar continuidade dele no mundo espiritual. Mas eu aconselho, leiam este livro, para que a gente entenda o mecanismo de viver e de continuar vivendo no mundo espiritual. Então, nós vamos dar uma relembrada que aqui, nessa imagem que vocês estão vendo, é o momento da morte dele, do Frederico Figner, que ele usa o pseudônimo de Irmão Jacó. Nesse momento, ele está nos momentos finais da sua vida, e várias imagens vêm à cabeça dele. E nós estamos vendo ao lado dele essa moça
que é a filha dele, que já havia desencarnado, e ela vem recebê-lo. Então, neste momento, ele não está vendo, mas ela está ali presente. No momento seguinte, que nós estamos vendo no desenho, o mentor dele está dando um passe para ajudar nesse desligamento, onde o espírito está se desligando do corpo, a filha dele já se apresenta ali, ele fica muito emocionado com a presença dela, e vamos um pouquinho mais para frente e chegamos no funeral. Interessantíssimo nessa cena, o que nós estamos vendo aí? Ele dentro do caixão, porque neste momento ele já morreu, ou seja, o corpo físico dele já parou as suas funções, já parou de trabalhar. Então, o corpo já está oficialmente morto, sem nenhum trabalho. Mas nós estamos vendo que ele, dentro do caixão, sai um fio de prata que liga ele, e ele está sentado próximo ao corpo com a filha dele. É que ele já morreu, mas ainda não desencarnou. Como é que funciona isso? O que a doutrina espírita nos mostra sobre isso? Que às vezes não, nesse processo de morte, a morte se dá quando o corpo para de funcionar, mas o espírito, ele leva um tempo, é um processo do espírito se desligar do corpo físico. Porque a natureza é assim. Tudo é formado por um processo. Quando nós nascemos, tem um processo de 9 meses para o quê? Para aquele embrião ir crescendo, para o espírito ir se aproximando daquele corpo, ou seja, tem todo um processo que requer um tempo. Então, quando da nossa morte, também existe um tempo que o corpo já não está mais em funcionamento, já não está mais vivo, não tem mais energia, não tem mais o fluido vital que anima ele, mas o espírito ainda está ligado àquele corpo, afinal de contas, foi a moradia daquele espírito durante tantos anos de vida. E aí ele vai ser desligado. No caso aqui, retornando a essa imagem, para cada um de nós fixar isso, então o irmão Jacó está dentro do caixão, tem esse fio de prata que une ele, o corpo físico, a ele, espírito. E ele está sendo acolhido pela sua filha, que está ali lhe confortando, lhe dando atenção. E é muito interessante aqui que nós estamos vendo no velório pessoas encarnadas e pessoas desencarnadas. Essas pessoas que estão no canto à direita, à esquerda, abaixo, que estão assim branquinhas, estão representando os espíritos que estão ali no velório. E as outras pessoas que estão coloridas são as pessoas encarnadas. Então, esse desenho foi feito distinguindo o colorido e a pessoa que está só de branco, apenas para cada um de nós consiga visualizar quem é encarnado e quem é desencarnado. E nós estamos vendo a figura desse senhor de barba, é um espírito chamado Dr. Bezerra de Menezes, que é um espírito que foi muito atuante no Brasil, principalmente na época da abolição. Ele foi um médico, ele foi considerado um médico dos pobres, era um homem que tinha uma visão humana, altruísta, incrível. Foi uma pessoa que teve contato com a doutrina espírita e que, compreendendo toda a vida no mundo espiritual, compreendendo a reencarnação, a imortalidade da alma, ele se doou na divulgação da doutrina espírita e ele realmente é um grande ícone. Ele desencarnou e hoje continua sendo conhecido no mundo espiritual como Dr. Bezerra de Menezes, que está sempre disponível para nos ajudar. Então, nós devemos chamar, sim, esses espíritos amigos, esses espíritos que já têm uma bagagem de compreensão, uma bagagem de evolução e que querem realmente nos ajudar. E
o Frederico Figner, quando era vivo, ele tinha muita afinidade com o espírito Dr. Bezerra de Menezes. Então, nesse momento da morte dele, quem vem auxiliar nesse desligamento, que é a hora do desencarne, quando ele está saindo do corpo de carne, vem o Dr. Bezerra. E no livro, que eu recomendo muito que cada um leia, vem contando passo a passo como é que se dá esse processo da desencarnação, né? E aí, na cena seguinte, é muito interessante, porque também, né, as pessoas que estão coloridas estão encarnadas, e as pessoas que estão em branco são pessoas desencarnadas. Muito curioso que nesse velório, como em qualquer outro, como em qualquer atividade, sempre há pessoas encarnadas e desencarnadas, porque os espíritos, eles estão aqui, o mundo espiritual está aqui, existe esse intercâmbio. Como é que a gente deve se comportar no funeral? Nós temos influência, nós vamos influenciar com o nosso comportamento, com os nossos pensamentos, com o que a gente fala. Como é que funciona isso? No caso do irmão Jacó, pseudônimo do Frederico Figner, ele percebeu que algumas pessoas, inclusive espíritas, que já sabem sobre o plano espiritual, sobre esse momento da morte, mas mesmo as pessoas espíritas estavam numa conversa muito fútil. E realmente isso acontece muito nos velórios. E as pessoas, ou umas, exageravam muito quando se referiam a ele, colocando ele num patamar o qual ele ainda não havia alcançado, porque muitas vezes nós achamos que quando a pessoa desencarna, ela vira um santo. E a realidade não é essa. Então, algumas pessoas enalteciam demais ele, causando, e ele escutando, porque ele está ali no ambiente. Ele estava lá o tempo inteiro. Então, algumas pessoas enaltecendo demais a condição dele, e outras pessoas fazendo piada, contando anedotas, falando de futebol, falando de política. E numa conversa, em alguns grupos, uma conversa chula. E toda conversa atrai quem? Espíritos desencarnados. Então, quando os encarnados começam a conversar sobre qualquer coisa, automaticamente nós atraímos os espíritos desencarnados para aquela nossa conversa. Então, da mesma forma que os amigos dele encarnados estavam ali no velório falando coisas chulas, coisas fúteis, atraíram espíritos dessa mesma natureza. E é interessante que o irmão Jacó está lá presente, escutando aquelas conversas e também captando o quê? Aquelas vibrações pertinentes àquelas conversas. Isto, para nós, é um grande ensinamento. Como nos comportar em um velório. Vamos sempre para um velório para ajudar, levar palavras de conforto, levar um abraço amigo, orar. Imagina, chega lá e começa a rezar, vai orando, porque a oração vai ajudando a vibração. Então, se a gente vai para um velório e encontra pessoas que faz tempo que nós não encontramos, que geralmente é isso que acontece, e aí muitas vezes o morto está lá, exposto, e as pessoas estão falando de coisas completamente diferentes. Então, o velório não é um local para isto, não é um evento social de encontros. Nós temos que ir com o propósito de ajudar. O que eu posso ajudar neste momento? Então, nós vamos ter essa ideia, vamos ler esse livro para que cada um de nós tenha o compromisso. Sempre que for em algum velório, nós termos esta preocupação, este objetivo de ajudar a família, de ajudar os encarnados e também de ajudar o morto ou desencarnado que precisa sentir as vibrações de paz. Continuaremos no próximo bloco. Fique conosco.